Hoje estamos recebendo vereador e presidente da Câmara Municipal de José Bonifácio, Rafael Nisato, Rafinha do Bar. Para começar, presidente, gostaria que você falasse em relação à sessão realizada ontem na Câmara Municipal de José Bonifácio. Sérgio, foi uma sessão bastante produtiva, né? Uma sessão onde debatemos vários projetos. Um dos projetos de lei, infelizmente, ontem ele foi reprovado por, se não me engano, 5 votos a 2. É o projeto de lei onde dispõe crédito de abertura, crédito adicional especial e de outras providências. Seria uma máquina, Sérgio, muito boa para a comunidade, em termos de pintura de asfalto e tudo mais. Porém, eu entendi a pronúncia de todos os meus colegas, dizendo que o momento é importantíssimo a gente cuidar da saúde, da prevenção, de tentar não faltar medicamentos, não faltar atendimento à nossa comunidade. E, por conta disso, os vereadores que usaram a palavra foram muito felizes em dizer que é momento da gente se preocupar com a saúde do nosso bonifaciano, né, dos nossos bonifacianos. E foi reprovado esse projeto por conta disso. Afinal de contas, seria comprada essa máquina com um recurso próprio. E os vereadores entenderam, Sérgio, que seria momento da gente recuar com relação a esse tipo de investimento, ter o dinheiro em caixa, para que a gente não sabe, o futuro é bastante incerto com relação ao coronavírus. A gente não passou por isso ainda, a gente não tem a experiência e nem sabe o que poderá acontecer. Então, esse projeto número 11/2020 se tratava de uma máquina de pintura, de demarcação de asfalto, pintura de pare, sinalização em geral, além de fazer outro serviço muito importante, que é pintura de muros. Faz serviço aí, Sérgio, de 5 funcionários essa máquina. Porém, o momento, a máquina muito boa, eu até quando foram demonstrar os vídeos do trabalho dela, disse que era a favor do projeto, e não deixo de ser a favor do projeto. Estou defendendo meus colegas que votaram contrário, por conta de que realmente eles estão com a razão. O momento agora é de precaução, principalmente com a saúde pública do nosso município. Houve também o projeto de lei número 13/2020, onde dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras providências, e esse foi aprovado. E dizer por que esse foi aprovado. Esse era um dinheiro, Sérgio, de uma luta muito grande, desde lá do começo. Eu faço acompanhamento lá no assentamento Augusto Boal. Para quem não sabe, o assentamento Augusto Boal é aquele assentamento ao lado do trevo de Planalto, ao lado esquerdo. Lá existe 18 famílias que moravam embaixo de barracos. E através de um trabalho muito importante meu, do ex-prefeito Dilmo, hoje vice-prefeito Dilmo, o deputado Paulinho da Força, o deputado Alexandre Pereira, nós conseguimos levar dignidade àquela comunidade. Hoje, todas as famílias assentadas lá contam com uma casa popular para se morar, contam com água potável, conseguimos também trator para eles plantarem suas roças, e conseguimos um barracão de processamento de alimentos muito bonito, novo, e que infelizmente, quando foi montado o projeto, se achou que conseguiria usar a estrutura do barracão antigo. E a hora que terminou a obra, se percebeu que não daria para utilizar a questão sanitária, Sérgio, caixa d'água, a questão de fossa, porque no sítio é fossa, né, de ser feita uma fossa, poste de iluminação. Então lá hoje está sem iluminação, sem rede de esgoto e sem água potável. E esse projeto vem de encontro a isso. Foi uma sobra desse projeto que lá atrás estivemos no INCRA, mais uma vez dizer, eu, prefeito Dilma na época, lutando muito por conta desse recurso, e sobrou esse dinheiro. Ia se voltar, aí eu agradeço a administração por ter corrido atrás, esse dinheiro ia ser perdido, conseguiu, através de um trabalho brilhante aí do Bruno Bosso, onde eu deixo meu grande abraço ao Bruno Bosso, que cuida dos projetos da prefeitura, e conseguimos recuperar um valor de R$46 mil, Sérgio, para que seja colocada uma caixa d'água lá, para haver água potável para esse barracão de processamento de alimentos, também
uma fossa onde será depositado o esgoto, né, desse barracão de processamento de alimentos, e um poste para iluminação de toda aquela localidade. Então, dizer a todos do assentamento Augusto Boal, deixar um abraço ao Caixinha, a Lourdes, a Dona Maria, afinal, a todos aí da Coafab, né, que é quem cuida ali do assentamento, a cooperativa que cuida do assentamento, os parabéns, dizer que foi uma grande luta, mas que nós vencemos. Agradecer a todos os vereadores, que todos os vereadores, por unanimidade, votaram a favor deste projeto, e agradecer à administração, que também não mediu forças para que isso fosse uma realidade, e só quem convive com aquele pessoal percebe o quanto melhorou a qualidade de vida daquela localidade. E isso que nos dá prazer, Sérgio, estar no poder público e conseguir, através de trabalho, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso não tem preço. Em relação a essa indicação ontem dos vereadores, ao qual você também faz parte, né, solicitando junto ao prefeito municipal estudos para adequar através de projeto de lei municipal a jornada de trabalho dos agentes comunitários de saúde. Gostaria que você falasse em relação a essa indicação ontem dos vereadores, Rafa. A verdade, a gente está tentando, Sérgio, da melhor forma possível, fazer com que tenha um atendimento de maior qualidade, né? Essa foi a intenção do vereador Fábio Marcelo Peão, nos chamou para estar junto com ele, objetivando no pedido à administração pública. Eu vejo que muitas áreas da prefeitura estão não parando, mas assim, hoje saiu um decreto do prefeito autorizando ou decretando que se trabalhará meio período quem trabalha na área administrativa, porém os nossos agentes de saúde são verdadeiros guerreiros, né? Não vão parar, estão colocando sua saúde à prova, e eu acho que a gente precisa de todas as formas dar qualidade de trabalho para esses agentes, né? Temos que pensar muito nesses agentes e por conta disso o vereador Fábio Peão faz essa indicação pedindo que, conforme a lei número 1104 de 2009, tramitação na Assembleia do Estado de São Paulo. Então, temos que olhar com grande carinho a todos os agentes de saúde de nossa cidade, que eu tenho assim comigo, que os nossos anjos da guarda hoje são todos aqueles que trabalham na área da saúde, né, Sérgio? Com certeza. A Silvinha Ponte está participando aqui, adora este programa para nos deixar muito bem informado em relação aos projetos da cidade. Manda um abraço aí para o presidente da Câmara, o Rafinha. O Rodrigo também mandou um abraço aí para o amigo Rafa, o Rodrigo Pintor. Olha, é importantíssimo, Sérgio, essa participação. E dizer, às vezes vocês podem estar com algumas dúvidas, não tenha medo, questione. Talvez hoje a gente não tenha a resposta, mas a gente traz a resposta aí no próximo programa. Eu acho assim extremamente importante a participação do ouvinte. Afinal de contas, esse programa aqui não é para a gente se aparecer, nem para nada. É para dar informação à comunidade de tudo que está acontecendo. Eu acho que esse é o grande intuito do programa. Informar a comunidade e tentar tirar dúvida da comunidade do que está sendo feito, do que pode ser feito. E a gente não tem problema nenhum. Se a gente não saber responder, a gente tem a humildade de dizer, num próximo programa a gente traz a resposta, ou se for algo que dá pra gente aqui no intervalo, mandar uma mensagem para alguém ou ligar para alguém, a gente já tira a dúvida na hora. Presidente, foi retirado ontem um projeto da Santa Casa, eu gostaria que você falasse a respeito desse assunto. Então, foi comentado, Sérgio, a respeito desse projeto ontem. Era uma negociação de uma conta de energia da Santa Casa, o valor era R$360 mil. Alguns vereadores acharam que o projeto não estava dentro da legalidade e fizeram emendas. Porém, o prefeito me ligou no meio do dia, me dizendo que se as emendas ficassem, ele ia retirar o projeto. Eu até tentei interceder, disse para ele ter um pouco de paciência, deixar o projeto na pauta, que se não retirasse a emenda, eu retiraria o projeto de votação para não correr o risco desse projeto não ser aprovado e não poder ser mais apresentado. Mas o prefeito, infelizmente, não teve essa paciência, ele preferiu retirar esse projeto, e que eu acredito que seria aprovado. Eu acho que com diálogo, e o diálogo é importantíssimo numa democracia, de repente a gente
aprovaria. Eu tenho em vista que nós fizemos uma emenda no orçamento de 1.200.000, aumentando o repasse para a Santa Casa, isso sem saber do coronavírus lá atrás, pensando em atender melhor a nossa comunidade. Quando que o vereador iria votar contra algo benéfico à Santa Casa, ainda mais num momento tão difícil quanto esse que estamos passando, que sabemos que a Santa Casa vai acabar sendo o grande esteio da comunidade se essa doença realmente, se esse vírus realmente chegar em José Bonifácio. Mas, infelizmente, eu não consegui, não tive sucesso com relação a esse projeto ficar na pauta, que eu tentaria, através de diálogo com meus colegas vereadores, tentar aprová-lo mesmo que de forma errada, mas pensando em beneficiar a saúde do nosso município. Eu acho que quando se trata de saúde, a gente pode até fazer uma certa vista grossa e aprovar, porque a saúde é prioridade no nosso município. E eu respeito demais os vereadores que fizeram emenda, por conta de que já trabalham comigo há 8 anos. E há 8 anos vejo a conduta deles, são condutas sérias, tenho certeza que fizeram as emendas na maior das boas intenções, pensando no lado da legalidade, Sérgio, que é muito importante, como você trabalha no Poder Legislativo e não preza pela legalidade. Então eu parabenizo meus colegas pela preocupação e entendo que, mesmo contra a vontade deles, se fosse para beneficiar a Santa Casa, eles votariam a favor, eles iriam retirar as emendas e iriam votar. Eu tentei demonstrar isso em conversa com o prefeito Celso, mas infelizmente o prefeito Celso preferiu retirar o projeto antes da votação, e aí eu não tive condições de dialogar e de tentar, através de diálogo, aprovar esse projeto, que ajudaria muito a Santa Casa, por conta de que é uma negociação que a Santa Casa deve na CPFL, e que eu acredito que o senhor Luiz Antônio, que é quem toma conta da CPFL, Sérgio, não vai ter coragem de cortar a energia da Santa Casa, ainda mais num momento quanto esse. Mas a dívida está lá e a devedora é a nossa querida Santa Casa. O Axé e também o Jacaré parabenizando aí o seu trabalho frente à Câmara Municipal de José Bonifácio. A Juliette Martins, gostaria de saber do senhor presidente se tem algum projeto para quando voltar às aulas, se os alunos poderiam ter uniformes para que as crianças possam ser identificadas pelas escolas como alunos, evitando assim que outros possam entrar sem ser reconhecidos, para uma melhor segurança dentro das escolas, ô presidente. Importantíssima essa colocação, é algo que eu brigo desde o primeiro dia meu de mandato. Eu venho tentando implantar isso na Câmara Municipal e vou implantar esse ano, se Deus quiser, porque eu acho que é questão de segurança, é questão de higiene também, a gente estar uniformizado. Eu entendo que a administração pública deveria ceder uniformes a todos os alunos da rede pública, até mesmo por conta disso que ela acabou de colocar e colocar muito bem. Como nós vamos identificar quem é aluno, quem não é aluno? Às vezes o aluno é de uma classe, não é de outra, o supervisor, ele às vezes não tem, não sabe mensurar quem é, e o uniforme é justamente para isso, para dizer, esse aluno é daqui da nossa escola, é nosso aluno, está uniformizado, está com material. Então dizer que é uma cobrança minha de muito tempo. Se tem algo dentro da administração pública, infelizmente falta um pouco de diálogo com nós vereadores, mas dizer que é algo que eu sempre indiquei, que eu sempre briguei, desde o meu primeiro ano de mandato, por conta de que é desta forma que eu penso. Eu acho que é prioridade a gente identificar nossos alunos, é direito deles serem identificados e outros não se misturarem com nossos alunos. Então, fica aí meu apoio. E a minha cobrança, pode deixar que eu estarei mais uma vez cobrando e reivindicando esse pedido seu. Presidente, gostaria que falasse agora em relação aos prazos para o polo industrial aqui de José Bonifácio. Então, Sérgio, ontem foi muito comentado, né, o polo industrial 2 da nossa cidade. Algumas empresas já estão até funcionando, que é o caso do Biquinha lá, né, que já está com a sua empresa lá instaurada. O Gustavo Monteiro está trabalhando, a Grantim, né, um orgulho de José Bonifácio, a Grantim Tintas, e entre outras empresas que hoje já estão funcionando. Porém, eu comentei ontem, tem prazo, me parece que até junho ou julho,
para que todas as empresas comecem a trabalhar. Aí eu digo, Sérgio, nós estamos vivendo uma crise desde o ano de 2013 no nosso país. Desde 2013, os orçamentos do próprio poder público, você estima a receita em um valor e você não consegue. Você estima a receita e fixa a despesa. E, infelizmente, todos os anos você não consegue cumprir por conta de que a arrecadação vem caindo a cada ano em vez de aumentar. Né? Aumenta-se o valor, mas a inflação, ela às vezes não é dada dentro do orçamento. Então, imagina os nossos empresários, né? Os nossos empreendedores, a dificuldade que estão tendo. E aí, Sérgio, em cima de tudo isso, quando nós achamos que tudo vai melhorar, quando nós pensamos 2020 vai ser um ano diferente, um ano de crescimento, um ano onde nós vamos acabar com um pouco desse desemprego, vamos melhorar a qualidade de vida, vem o coronavírus. E aí eu não sei o que vai ser o destino dos nossos empresários, eu não sei o que vai ser dos nossos funcionários que dependem do salário para sobreviver. Então, o que eu peço com relação ao polo industrial, que haja o bom senso das autoridades responsáveis com relação ao polo industrial, para que não façam injustiça, não cometam injustiça com alguns empresários. Eu sei que tem empresário que às vezes só comprou o terreno para especulação. Esses, eu vou te falar a verdade, eu não passaria a mão, não. Mas eu sei também que tem muita gente séria, muita gente trabalhadora, que quer gerar emprego, que quer realmente crescer e gerar uma economia melhor para o nosso município. Então, precisa existir, Sérgio, não tenha dúvida nenhuma, o bom senso com relação aí a esses nossos empresários. Então, fica aí o meu pedido, né, para que seja o mais rápido possível marcada uma reunião com todos os proprietários de terreno do Polo Industrial 2. Para quem não sabe onde é o Polo Industrial 2, ao lado da Santa Maria, ali do bairro Pôr do Sol, em frente ao nosso aeroporto municipal, né, o campo de aviação, como é conhecido, é aquele local ali onde as empresas estão se instalando. Então, dizer que tem todo o meu apoio com relação ao diálogo, e se tiver que votar alguma coisa com relação à prorrogação de prazo, eu sou o primeiro a concordar, por conta de tudo que o nosso país vem passando há muito tempo, Sérgio. Mais uma pergunta chegando aqui pelo WhatsApp, a Deise Hipólito, se o presidente tem alguma informação em relação quando as aulas dos alunos serão retomadas. Eu acho que é bem prematuro ainda. Olha, Deise, minha amiga querida, um abraço a ela, o Rogério, né, aproveitar para deixar, né, já comentar aqui o Axé e o Jacaré, nosso artilheiro. Um abraço a todos vocês, é muito bom a participação de vocês. Vou dizer para você, Deise, hoje é prematuro a gente afirmar tudo. Eu, daqui a pouco, no final do programa, vou ler um ato da presidência da Câmara, onde eu suspendo parte dos serviços da Câmara. O nosso comércio está fechado. Num primeiro momento, até o dia 6 ou 7, né? Não me falha a memória, mas eu vejo assim, Sérgio, esse prazo deve ser estendido, porque a gente não sabe ainda, a gente não tem ideia, não consegue mensurar onde pode chegar essa epidemia. Então, não tem nenhuma informação assim preliminar agora nesses momentos. Vamos esperar essas 2 semanas, vamos, se Deus quiser, fazer a nossa lição de casa para que a gente possa retomar a nossa vida o mais rápido possível. Bom, chegou uma outra pergunta aqui, exatamente relacionada ao nosso próximo assunto, que é a vacinação contra a gripe, né? E o Paulo Sacramento pergunta aqui: sabemos que os idosos são da área de risco do corona. Queria saber se a vacina da gripe não poderia ser dada na residência, na casa, para evitar aglomeração, para evitar que eles que são de risco saiam à rua, Rafa. Como que foi ontem essa movimentação, esse primeiro dia de vacinação? Pelo que você já me falou aqui, já acabou, né? Já acabou ontem, rapidamente. Eu liguei para o secretário de saúde do nosso município, Eduardo Benites, né? Tem um ótimo relacionamento com o Eduardo. Fomos criados praticamente juntos, temos uma amizade muito boa. E aí a gente consegue não misturar a política com as outras coisas, né? Então, o fato da nossa amizade ajuda muito. E eu tirei algumas dúvidas com ele. Com relação à vacina em casa, serão dadas nos bairros, né, através dos
grupos de estratégia saúde da família. Então, alguns bairros, eu não sei dizer quais são, mas os bairros que têm os grupos de estratégia saúde da família, essa vacina será dada nas residências. Ontem eu achei bastante legal a organização com relação... Até pessoas me ligaram, mas por que não está no postinho? Para vocês entenderem, é justamente para tentar evitar, Sérgio, a aglomeração, para tentar evitar misturar os nossos idosos com outras pessoas e para diminuir o fluxo de idosos no local. Então ontem ele colocou em 2 polos separados, né? Eu acho que foi na Marafon e no Clube da Terceira Idade, se não me engano. Foi um sucesso. Né? Acabaram rapidamente as vacinas. Me parece que na quinta-feira chega mais um lote de vacinas. Dizer que o secretário não tem culpa que essas vacinas não vieram. A distribuição é feita pelo governo, não sei se federal ou estadual, mas por outra esfera de governo, acredito que estadual, mas vem fazendo um bom trabalho. Então deixo aqui meus parabéns ao Eduardo, frente à Secretaria de Saúde. Agradeço muito a ele, porque sempre que tenho alguma dúvida, me reporto a ele e rapidamente o Eduardo me passa a resposta, e quando ele também não sabe, ele dá um jeito de procurar essa informação e rapidamente me responder. Então entendo que é um menino novo, que é a primeira vez que está como secretário da Saúde, porém, se falta um pouco de experiência, sobra vitalidade e vontade para o Eduardo. E isso acaba ganhando meu respeito, não por ser meu amigo, mas pelo trabalho que ele vem tentando desenvolver, e pedir para a comunidade para que siga aí tudo que o secretário, né, através da sua assessoria, através da sua equipe, colocar aí para a comunidade estar fazendo, que com certeza vai ser pensando no melhor para a saúde de José Bonifácio. Notícia que acaba de sair agora na UOL, olha só, coronavírus faz a Olimpíada mudar de data pela primeira vez na história, primeira vez que a Olimpíada é adiada, Tóquio 2020 é adiado para 2021, isso é mais um alerta da gravidade da situação que estamos vivendo, né, Rafa? Exatamente, Sérgio, eu falei na primeira pronúncia minha lá atrás, quando a gente não tinha nem noção do que poderia ser o coronavírus, quando ele estava lá no começo, mas já havia movimentação para se parar a Eurocopa, Campeonato Europeu, depois veio a NBA parando, aí a CBF parou com os campeonatos nossos a âmbito nacional, aí veio a Federação Paulista, parou aqui no estado de São Paulo, e aí eu vejo algo que movimenta milhões e milhões de dólares, muito dinheiro, bilhões, né, na verdade. Aí esse pessoal todo parando, aí eu imagino a coisa mais séria do que nós pensamos. Aí a gente se depara, você abrindo a internet aqui agora, com essa notícia de que a Olimpíada, pela primeira vez na história, ela está sendo adiada. O que a gente remete a gente pensar? Que realmente o problema é grave, é gravíssimo. E o que nós podemos entender de tudo isso? Nos precaver da melhor forma possível, deixar aqueles que nós amamos em casa, insistir para que eles façam a higienização, é extremamente importante, Sérgio, extremamente importante. Chegando mais uma pergunta aqui da Solene, não sei se o Rafa vai poder responder, por que as pessoas que têm asma não podem ser vacinadas agora, já que fazem parte também do grupo de risco, né? Eu não tenho essa informação se podem ou não. Olha, foi determinação aí dos órgãos de saúde, né? Eu entendo que também deveriam ser vacinados. Eu acho que todos aqueles que fazem parte do grupo de risco poderiam ter, nesse momento aí, o olhar carinhoso das autoridades com relação a tomarem essa vacina, né? Lembrando, ela não previne do coronavírus, mas simplesmente vai ser muito mais fácil a gente identificar quem está com coronavírus se estiver vacinado. Se estiver vacinado, fatalmente, possivelmente, não será gripe. Então a tendência de ser coronavírus será muito maior. Então acho aí a grande importância, por conta de que todos que estão aí no grupo de risco se torna uma preocupação muito grande para cada um de nós, né? Que com certeza
cada um de nós tem alguém que amamos, tem um familiar, tem um amigo, tem alguém que tem algum problema e que está no grupo de risco. Então, por conta disso, eu acho que esse medo terrível do mundo inteiro dessa doença, desse vírus. Presidente, diante da incerteza que atravessa o mundo e o nosso país não é diferente, eu já estou notando em alguns sites como o UOL, Terra, a imprensa, a mídia de uma maneira em geral, a possibilidade de nós não termos as eleições municipais nesse ano. Chegou até a Câmara Municipal de José Bonifácio, a vocês que trabalham com a política, alguma notícia em relação a essa possibilidade, presidente? Sérgio, até o momento existia bastante especulação apenas, né? Não vem nada lá dos órgãos do governo, é preciso passar pelo Senado e pela Câmara, mas eu entendo assim, depois do que acontece com relação aí ao adiamento das Olimpíadas, a gente pode esperar de tudo. Pode ser que aconteça sim o adiamento das eleições. Não tem, mas lembrando a comunidade, não tem nada ainda em discussão, não tem projeto. Tem a discussão, já está sendo discutido entre os deputados, entre os senadores, entre o próprio ministro da Saúde do nosso país. Ele disse que é a favor do adiamento das eleições, porém precisa um trâmite muito grande por conta disso. Vou dizer com relação à Justiça Eleitoral. Os prazos estão todos mantidos até o momento. Não houve um posicionamento da Justiça Eleitoral com relação à prorrogação de prazo ou a dizer que as eleições têm a possibilidade delas serem adiadas. A dificuldade é a legislação, onde diz do prazo das convenções, dos prazos das filiações. Então é bem complexo esse tema. Mas entendo que é algo incerto. Por quê, Sérgio? Nós não temos certeza nenhuma do que vai ser daqui 15 dias. Nós vamos ter que esperar passar esses 15 dias para a gente ver o posicionamento das autoridades com relação ao que será. Será mantida a quarentena por mais um prazo determinado? A quarentena será cortada? Será gradativamente cortada? Não me lembro, eu li bastante esses dias, não sei, não me recordo, mas eu acredito que seja a Holanda. A Holanda fez uma quarentena diferente, Sérgio. A Holanda está fazendo uma quarentena somente com aqueles do grupo de risco, idosos e pessoas que fazem parte do grupo de risco. Então a quarentena da Holanda, se não me falha a memória, é a Holanda, que eu li bastante matéria, então esses dias você acaba ficando mais em casa, você tem tempo para ver vídeo, para ler, e eu estou tentando da melhor maneira possível ler bastante, até mesmo por hoje eu me sinto responsável por tudo que falo, né? Sou representante da nossa comunidade, tenho que tomar muito cuidado para não fazer alarde falso aqui com a nossa comunidade, né? E a Holanda me parece que tomou esse posicionamento e vem dando certo, gradativamente vem dando certo. Se daqui 15 dias, 20 dias dá errado, é outra coisa, mas é algo diferente dos outros países. A Holanda vem tomando uma postura diferente dos outros países. Talvez, de repente, funcionando, a gente possa lá na frente pensar em algo parecido aqui para o nosso Brasil, né? Hoje todos estão de quarentena, exceto aqueles de serviços essenciais, que é alimentação, né? Mercado, gás, postos de gasolina, manutenção de veículos de saúde e tudo mais. Mas é algo que eu acredito que possa ser feito. Então, com relação à eleição, Sérgio, eu vejo a possibilidade agora, tá? Não tem um debate ainda no Congresso, mas eu vejo com bastante força, principalmente, Sérgio, antes de eu vir para cá, eu poderia dizer até que não. Mas depois de você abrir a internet e colocar para a gente o adiamento aí dos Jogos Olímpicos, demonstra a preocupação de todas as autoridades mundiais com relação ao tempo que será esse tempo de contágio. Já nos deixa assim, sem saber se será por mais 15 dias mesmo, se será por mais 30 dias, 60, 90 ou até mais, Sérgio. Então,
abre-se sim a possibilidade de um adiamento de eleição. E aí o que seria feito, Sérgio? Aí vai depender das autoridades, de deputados, senadores, das nossas autoridades maiores, se já havia uma discussão com relação à unificação de eleições, fazer tudo, que a eleição é muito cara para o país, de fazer as eleições todas juntas. Eu vou dizer o que eu defendo, Sérgio. Eu defendo um mandato de 5 anos sem reeleição. Eu acho que 4 anos, de repente, a pessoa que ganha o primeiro ano é um ano mais de experiência, de aprendizado, às vezes não teve experiência no poder público, no primeiro ano a pessoa aprende muito. E aí, a partir do segundo ano, ela começa o seu trabalho já com mais experiência, já entendendo mais de uma administração pública, e aí eu defendo muito os 5 anos por conta disso, mas sem reeleição, porque a renovação ela é importante no executivo também. Eu acho que é importante a gente ter ideias novas, pessoas que realmente querem fazer para o nosso município. E para ficar bem claro, a Câmara ela tem muita força sim, mas quem executa é quem está no executivo, prefeito, governador e presidente da República. Então, a gente, lógico que precisa escolher bem nossos vereadores, deputados, senadores, mas é fundamental que saibamos escolher quem está no poder executivo, porque a melhor forma de uma comunidade evoluir, depois da educação, depois do estudo, é através da política, através do poder executivo, com certeza. Viviane nos envia aqui uma pergunta, eu até acompanhava também aqui, através do Facebook, também alguns sites. Algumas prefeituras, por conta própria, Rafa, estão fechando as entradas da cidade, né? Eu não sei nem se isso pode ser realizado. Então, ela diz aqui, bom dia para o Rafinha, se há a possibilidade de José Bonifácio fechar as suas entradas devido ao corona. Assim, as matérias que eu vi, elas não estão fechando as entradas da cidade, elas estão fechando algumas entradas e fazendo uma triagem, né? Eu acho que é inconstitucional até você fechar as entradas da cidade e não deixar ninguém entrar na sua cidade. Existe o direito de ir e vir. Mas, assim, a triagem eu acho que seria extremamente inteligente e extremamente necessária. Fecha-se as entradas secundárias da nossa cidade e temos 2 entradas, né, principais, que é a entrada do Cristo, né, da Antônio, lá é a José Antônio Pinto, e aqui a Joaquim Moreira. E faz uma triagem para entrar na cidade, tem que ser por essas 2 avenidas. Faz-se uma triagem, não sei, está visitando nossa cidade por quê? A serviço, a trabalho, por quê? Quanto tempo vai ficar? Houve sintomas, teve sintomas. Seria muito importante até se os testes rápidos já tivessem sido disponibilizados, porque seria muito mais fácil da gente fazer uma triagem e conseguir conter assim, o avanço desse vírus, né? Eu acho que nesse sentido assim, seria bastante importante. Não sei qual é a condição da nossa saúde com relação a fazer isso. A gente sabe que os testes ainda estão em falta no Brasil inteiro. Então, a possibilidade de fazer os testes, num caso desse, Sérgio, seria mais difícil, porém a triagem já seria algo bastante importante, tanto nas entradas quanto na rodoviária da nossa cidade. Eu acho que é um passo importante que poderia ser dado aí pelo Poder Executivo. Temos aqui uma pergunta da Claudineia, é isso? Bom dia. Bom dia para você e para o Rafinha, tá? Eu queria saber que o asfalto aqui na João Fachin 900, na rua João Fachin, entendeu? Que pega aqui da nossa casa até ali para baixo, tem muitos buraquinhos que junta água, sabe? E o asfalto foi parado lá em cima. Por que eles não terminaram? Tem como ele responder isso para nós, fazendo um grande favor? Eu sei que agora não consta isso, né? Que agora com esse problema dessa gripe, desse coronavírus aí que tá afetando todo mundo, né? Então, mas fala para ele dar um jeitinho para nós, tá bom? Futuramente. Ok, Claudineia. Pois não, Rafa? Olha, consta sim, tudo consta, né? A gente não pode, a gente tem que, lógico, pensar em primeiro lugar hoje em cuidar da saúde, mas não podemos esquecer das questões da administração pública também, né? A gente precisa cuidar dessas questões também. Dizer a você, Claudineia, que eu entendo assim, existem vários projetos de recap na cidade. E eu acredito que a João Fachin está contemplada. O grande problema é o seguinte, solta-se uma parte da licitação
num ano, outra parte no outro. E eu tenho quase que certeza que está nos planos de verba para recap a João Fachin. Se não me engano, do número 1.000 e pouquinho, 900 e para baixo. Ali realmente precisa de recap. Eu sempre passo por ali e percebo que existe algumas localidades que precisam de recap. E tenho quase que certeza que será contemplada neste ano. Só se aconteça que precise se gastar demais com a saúde e às vezes verbas, se não for verba estadual, se for verba municipal que estiver nos programas, essa verba poder ser destinada aí depois para a saúde por conta de investimento no tratamento aí do coronavírus. Eu entendo que tem grandes chances de recapear, sim, mas primeiro temos que aguardar, porque agora a prioridade com certeza será aí os cuidados com o coronavírus. Em relação aí ao ato da Câmara Municipal de José Bonifácio, Rafa? Então, Sérgio, eu já havia me movimentado esses dias de forma extraoficial com alguns atos, dei férias aos funcionários que estavam com férias vencidas para diminuir ali o contato dos funcionários entre nós lá, mas ontem eu achei importante a gente fazer um ato determinando algumas coisas que eu gostaria de lê-lo aqui na íntegra, o ato da Câmara Municipal. Ato número 1, 2020. O presidente da Câmara Municipal de José Bonifácio, Rafael Claudemiro Nisato, no uso de suas atribuições legais e em consonância com o princípio da harmonia dos poderes e em obediência ao princípio da simetria, observando os atos já emanados pelo Presidente da República, Congresso Nacional, Governo do Estado de São Paulo, Poder Executivo de José Bonifácio, emana o presente ato para enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus Covid-19 nos termos a seguir. Artigo 1º. Com a exceção, a sessão ordinária prevista para o dia 23 de março de 2020 fica suspensa a atividade legislativa ordinária até o dia 6 de abril de 2020. Artigo 2º. A sessão legislativa ordinária prevista para o dia 23 de março será restrita aos vereadores e funcionários da Casa Legislativa que forem convocados para sua realização. Artigo 3º. Não se permitirá a entrada do público em geral nas dependências do auditório e plenário. Artigo 4º. A presente determinação poderá ser modificada dependendo da evolução da situação de calamidade pública decretada pelos poderes constituídos. Artigo 5º. Em relação ao funcionário administrativo da Câmara Municipal, somente terão acesso aos membros deste poder, empregados ou exercentes de cargo de confiança, ficando vedado ingresso no prédio de todas as pessoas não relacionadas nesse artigo, salvo autorização escrita do presidente da Câmara. Artigo 6º. Os projetos de lei de autoria do Poder Executivo, bem como demais comunicações, respostas de requerimento, ofícios, deverão ser enviados em formato de PDF através do seguinte endereço eletrônico: secretaria@câmarajosebonifacio.sp.gov.br. Artigo 7º. O funcionário da secretaria, ao receber os documentos que trata o artigo 6º, deverá efetuar o protocolo e reenviar ao Poder Executivo o comprovante. Artigo 8º. As indicações, requerimentos, projetos de lei de autoria de vereadores deverão ser enviadas através do seguinte endereço eletrônico: secretaria@câmarajosebonifacio.sp.gov.br, sendo que o procedimento de comprovação de protocolo ao seu autor obedecerá ao disposto no artigo 7º. Artigo 9º. Os funcionários pertencentes ao quadro permanente e os exercentes de cargo de comissão da Câmara Municipal de José Bonifácio estiverem enquadrados no grupo de risco descrito pelo Ministério de Saúde, a possibilidade de contrair e desenvolver os sintomas da coronavírus Covid-19 deverão solicitar seu afastamento junto ao setor pessoal,
mediante comprovação de atestado médico, sendo que o afastamento deverá perdurar enquanto persistir o estado de calamidade pública. Artigo 10º. Em razão da medida provisória número 927, de 22 de março de 2020, poderão ser adotadas pela Câmara Municipal, dentro do princípio da razoabilidade, no que couber as normas nela instituída aos servidores regidos pela CLT. Artigo 11. Este ato entra em vigor no dia 23 de março de 2020, podendo ser alterado, revogado, prorrogado enquanto durar o estado de calamidade pública. Registra-se, publica-se e cumpra-se, afixando cópia no mural e Secretaria da Câmara, José Bonifácio, 23 de março de 2020, assinada pelo presidente Rafael Claudemiro Nisato. Então são algumas atitudes que nós, lá do Poder Legislativo, estamos tomando, estou à frente. Dizer que também não foram decisões tomadas apenas por mim, o diretor da Câmara, assessoria jurídica, funcionários, setor pessoal, participaram junto, nós tomamos decisões e já devemos, você vê um dia, Sérgio, olha como é dinâmica a coisa, já devemos hoje ou amanhã, talvez, mexer neste ato, seguindo aí o que determinou o Poder Executivo com relação a quem trabalha nos setores administrativos, o horário trabalhar meio período e o outro meio período e meio período, para tentar não deixar sem o setor, porém evitar aí a proximidade, a possibilidade de um passar o vírus para o outro. Então o que eu enxergo, Sérgio? Esses dias assisti vários documentários, li muito, vi muitos vídeos. Existem vídeos bons, existe gente falando que não sabe, e existe gente tentando pregar o terrorismo. Mas, tirando de aproveito os vídeos de pessoas sensatas, eu entendo que é seríssimo, é bastante sério, é necessário que façamos nossa parte. Então fica o meu pedido à nossa comunidade para que, se as autoridades maiores, que têm informações muito melhores do que as nossas, estão pedindo para que fiquemos em casa, vamos tentar fazer a nossa parte. Vamos cuidar daqueles que amamos. Porque não adianta nada seu pai ficar em casa, sua mãe ficar em casa, seu filho ficar em casa e você estiver na rua, correndo o risco de se contaminar e levar o vírus para dentro da sua casa, para que um ente querido seu possa passar mal, possa contaminar-se e, de repente, vir até a óbito. O que eu entendi de todos esses vídeos e o que eu vou dar minha opinião, não é o que vai acontecer, né? E eu espero que não seja isso que aconteça. Os próximos 15 dias serão determinantes, Sérgio, para contágio. Se nós conseguimos contaminar o menos gente possível, nós não vamos sobrecarregar o nosso sistema de saúde, que é o tão falado em todos os lugares, Sérgio, colapso da saúde. O que seria o colapso da saúde? Que é o que todas as autoridades vêm tentando de toda forma evitar. Colapso da saúde seria você ficar doente, você ir na Santa Casa, no hospital, você ir no atendimento em geral e não ter vaga, não ter médico, não ter como você ser atendido, não existir respiradores e ter muito mais uma demanda de 8, 10 vezes mais gente doente do que aparelhos respiratórios, do que UTIs, e aí é que se torna muito complicada a pandemia. Se o índice de cura é muito alto para aqueles que têm o tratamento, porém, aqueles que não têm o tratamento, o que eu percebi é que cai demais e aumenta muito a mortalidade. Então, o que a gente vem tentando, através das redes sociais, através da rádio, que é tão importante, através da mídia em geral, é tentar convencer o brasileiro, que às vezes é tão descrente, de que é sério, de que é necessário ficar em casa. Não só pela gente, mas pelos que nós amamos. Então fica aqui o meu apelo como representante dessa comunidade, como presidente
da Câmara Municipal, como alguém que vem estudando e vem assistindo documentários para que eu possa, da melhor maneira possível, alertar a nossa comunidade, assim, com bastante propriedade, de que o melhor a se fazer é se resguardar. Que nós, daqui a algum tempo, nos abrássemos e demos risada de que tivemos excesso de zelo, do que nos abraçarmos por chorar a falta de pessoas queridas da nossa comunidade. Então vamos fazer a nossa parte. É primordial que a gente faça a nossa parte, e fica aqui o meu apelo, como cidadão, como pai, como filho, como neto, como amigo e como representante da comunidade. #Fique em casa. Obrigado, presidente da Câmara Municipal, Rafael Nisato, Rafinha do Bar, pela presença mais uma vez aqui no Cidade em Pauta. Ô Sérgio, eu que agradeço, né? Um programa muito bom. Ser entrevistado por você, sim, é bastante gostoso, né? Deixar um abraço ao Marcos Bucater, que geralmente era o Marcos Bucater que nos entrevistava. Ele está em afastamento, então não está nos entrevistando, mas deixar um grande abraço ao Marcos, desejar aí muita saúde a toda a sua família. Mais uma vez, um grande abraço aí à Luciana, que deixou um abraço aqui pra gente, a Jennifer, o Nenê. Agora, contemplar também o Axé, o Jacaré, a Claudinéia, todos que participaram, né? Todos vocês que participaram, que mandaram aí a sua pergunta, mandaram a sua mensagem. Bastante gente. O Jonathan, que me mandou aqui uma mensagem bastante carinhosa, Jonathan. Uma grande alegria, tá? Eu agradeço pelas palavras de cada um que no privado aqui elogiou o programa. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Grande abraço, Sérgio. Fica com Deus.